Você já parou para pensar quantas vezes, no meio do caos da vida, você se entregou, se deixou levar pelas opiniões dos outros, pela pressão, pela dúvida? A verdade é que muitos homens vivem deixando o controle escapar pelas mãos, seja no trabalho, nos relacionamentos ou até na própria mente. Mas aqui não é para quem quer continuar passivo. Se você está pronto para assumir o que é seu por direito, dominar sua mente e comandar seu espaço, esse vídeo é para você. Vamos falar sobre o que significa parar de se entregar e começar a ser o dono do seu próprio jogo. Antes de qualquer coisa, é preciso olhar para dentro com sinceridade brutal e sem rodeios. Você já parou para pensar em quantas vezes, na sua vida, você abriu mão do controle e deixou que outras pessoas, situações ou até seus próprios medos decidissem por você? Esse é um dos maiores bloqueios para o crescimento pessoal e para assumir seu poder como homem. E não é só sobre ceder espaço, é sobre permitir que sua vida seja guiada por forças externas, seja um chefe, um relacionamento tóxico, a opinião dos outros ou até aquela voz interna que sussurra dúvidas e inseguranças. Imagine um campo de batalha. Se você não está no comando da estratégia, alguém vai estar ditando seus passos, seus movimentos e, consequentemente, seu destino. E o pior, muitas vezes essa entrega acontece sem que você perceba. A rotina automática, as pequenas concessões diárias, os deixa para lá, que somados vão roubando sua energia e sua capacidade de decisão. Isso cria uma sensação constante de frustração e impotência, que corrói sua confiança e sua vontade de agir. É nessa hora que a honestidade consigo mesmo faz toda a diferença. É fundamental que você pare para refletir com profundidade. Em quais áreas da minha vida eu tenho deixado que outros tomem as rédeas? No trabalho, será que estou realmente fazendo minhas escolhas ou apenas seguindo o fluxo para evitar conflitos? Nas relações pessoais, quantas vezes deixei de expressar minha opinião ou de impor meus limites para evitar desentendimentos? E mais importante, que impacto essa entrega tem gerado na minha autoestima e no respeito que recebo? Responder essas perguntas pode ser desconfortável, mas é o único caminho para o despertar. Reconhecer os momentos em que você se afastou do centro da sua própria vida é o passo inicial para resgatar seu protagonismo. Sem essa clareza, você continuará refém das circunstâncias, reagindo passivamente ao que acontece ao seu redor, em vez de agir e construir seu caminho com propósito. Por isso, reserve um tempo para essa reflexão profunda. Anote os episódios, sentimentos e padrões que perceber. É como mapear as brechas na sua armadura. Só assim você poderá consertá-las e voltar a controlar seu destino. Essa etapa não é apenas sobre admitir falhas, mas sim sobre assumir responsabilidade pela sua jornada e se preparar para dar o próximo passo rumo ao domínio da sua mente e do seu mundo. Depois de identificar claramente onde você tem se entregado e cedido o controle, o próximo passo é entender a verdadeira natureza do poder. Porque, muitas vezes, o que impede o homem de assumir sua posição de comando é uma visão equivocada do que significa ser poderoso. Poder não é sinônimo de privilégios ou vantagens fáceis. É, antes de tudo, uma questão de responsabilidade profunda, que exige coragem, maturidade e comprometimento. Imagine um líder de verdade, aquele que, mesmo diante das maiores dificuldades, não foge das decisões complicadas. Ele sabe que ser poderoso é carregar o peso das escolhas, enfrentar as consequências e manter a integridade mesmo quando o caminho é duro. Esse compromisso não é para qualquer um, pois requer disposição para suportar críticas, momentos de solidão e a pressão constante de agir com firmeza. Muitos homens desejam o poder pelo que ele pode proporcionar: respeito, reconhecimento e influência. Porém, poucos estão dispostos a assumir o ônus que acompanha essa posição. Essa ilusão de poder sem responsabilidade é o que leva à frustração e ao sentimento de impotência, fazendo que a pessoa continue à mercê das circunstâncias, reagindo ao invés de agir.
Quando você entende que o poder verdadeiro está na responsabilidade que se assume, sua mentalidade muda completamente. Você deixa de esperar que o mundo se ajuste às suas vontades e começa a agir com proatividade, buscando soluções em vez de desculpas. Essa postura não apenas fortalece seu controle sobre a própria vida, como também atrai respeito genuíno, não pela aparência ou pelo status, mas pela consistência das suas ações e decisões. Aceitar que poder é responsabilidade é um convite para sair da zona de conforto, abandonar a passividade e construir uma trajetória de integridade e força. É compreender que o domínio do seu jogo não depende de fatores externos, mas do seu comprometimento interno, com a evolução constante, mesmo nos momentos difíceis ou solitários. Depois de entender que poder é responsabilidade e não um privilégio confortável, surge naturalmente a necessidade de proteção. Sim, proteção, porque um homem que assume o comando da própria vida precisa proteger aquilo que construiu, sua energia, sua clareza mental, sua integridade e seu tempo. E essa proteção não vem de muros, mas de limites, claros, firmes e inegociáveis. Limite não é fraqueza, limite é sinal de força. É a declaração silenciosa de que você sabe o que aceita e o que não aceita na sua vida. Quando um homem vive sem limites, ele se torna acessível demais, vulnerável às manipulações e influências externas. Cada pedido atendido contra a própria vontade, cada sim dito por medo de desagradar, cada silêncio diante de uma injustiça pessoal, tudo isso vai desgastando seu poder interno. É comum, por exemplo, que homens que buscam aprovação evitem impor limites, com medo de parecerem duros, frios ou egoístas. Mas isso é uma armadilha. Na realidade, quem impõe limites é quem mais respeita os outros, porque começa respeitando a si mesmo. E isso é percebido. As pessoas sentem quando você tem um território bem definido, mesmo que você não diga nada. Sua postura fala, seu olhar comunica, seu tempo passa a ter valor. Pense em como você tem lidado com seu tempo, com suas relações, com sua energia mental. Quantas vezes você se colocou em situações que sabia que não eram boas, apenas por medo de dizer não? Quantas vezes você permitiu que alguém ultrapassasse o limite do respeito, do espaço, da consideração e ficou calado para evitar conflito? Cada uma dessas pequenas traições a si mesmo é uma rachadura no seu alicerce, e isso precisa parar. Criar limites claros não significa se tornar intransigente ou arrogante. Significa saber quem você é e o que você está construindo. É dizer, aqui é meu espaço, isso aqui é meu tempo. Isso eu não aceito. E não é preciso levantar a voz, discutir ou provar nada. A verdadeira autoridade é silenciosa. Ela vem da coerência entre o que você pensa, sente e faz. Vem da firmeza com que você sustenta o que acredita, mesmo quando está sozinho. Essa etapa é a fundação da sua autossuficiência. Sem limites, você continua sendo moldado pelo ambiente. Com limites, você molda o ambiente ao seu redor e, principalmente, protege aquilo que está cultivando dentro de si, sua força, sua visão e seu equilíbrio. Depois que você estabelece limites claros e inegociáveis, algo inevitável começa a acontecer. O mundo começa a testar esses limites. Pessoas, situações e até você mesmo tentarão colocar esses muros à prova. E aqui entra um elemento indispensável para qualquer homem que quer dominar sua vida de verdade: a inteligência emocional. Porque o seu maior inimigo, na maioria das vezes, não é o outro, é a forma como você reage. Vivemos em um mundo onde as manipulações são sutis. Elas não chegam com um aviso, chegam disfarçadas de gentileza, de preocupação, de urgência. Um amigo que te coloca a culpa porque você disse não. Um familiar que te exige atenção quando você está no seu limite. Um colega que te faz parecer arrogante só porque você não quis seguir o comportamento do grupo. Cada uma dessas situações exige algo que poucos homens treinam de verdade: a capacidade de perceber, compreender e controlar suas próprias emoções antes que elas controlem suas ações.
emoções. E não se trata de não sentir, mas de não reagir impulsivamente. Um homem emocionalmente inteligente não se deixa desestabilizar com facilidade. Ele ouve críticas sem internalizar ofensas. Ele identifica jogos emocionais e não entra neles. Ele vê por trás da fala mansa o desejo de controle. E, principalmente, ele consegue manter a calma e o foco mesmo quando tudo à sua volta está tentando provocá-lo ou desviá-lo do próprio eixo. Desenvolver essa inteligência exige prática diária, exige observar seus próprios gatilhos emocionais, o que te irrita, o que te desmotiva, o que te faz perder o controle. E a partir disso, treinar novas respostas, não reações impulsivas, mas respostas conscientes, alinhadas com quem você quer ser. Esse autocontrole é uma das armas mais poderosas que um homem pode carregar, porque permite que ele continue firme, mesmo diante da pressão. E lembre-se, o mundo não favorece quem grita mais alto, mas quem permanece mais centrado. Em uma discussão, em uma negociação, em uma decisão difícil, quem domina as emoções domina a situação. Ser frio aqui não é ser insensível, é ser estratégico. É usar o calor emocional como combustível interno, mas nunca como uma chama que queima o próprio equilíbrio. Ao desenvolver inteligência emocional, você se torna inabalável diante dos testes externos. E mais importante ainda, aprende a dominar os próprios impulsos, algo que separa os homens reativos dos homens conscientes, que vivem de acordo com seus princípios, não com seus instintos. Depois de aprender a se proteger emocionalmente e resistir às manipulações, surge uma escolha essencial. Você vai se acomodar no que conquistou ou vai continuar evoluindo? Muitos homens, quando conseguem algum nível de domínio interno, caem na armadilha do "já está bom". Mas aqui está uma verdade brutal. Estagnar é o primeiro passo para regredir. E no mundo real, ou você está avançando ou está sendo ultrapassado. A mentalidade de crescimento é o que diferencia o homem que permanece forte daquele que enfraquece sem perceber. Não importa o quanto você tenha melhorado até agora, sempre haverá algo a ser refinado, fortalecido, corrigido. E isso não vem de insegurança, mas de ambição interna, de um compromisso silencioso com a própria evolução. O verdadeiro homem poderoso não compete com os outros, ele compete com a versão anterior de si mesmo. Essa mentalidade começa nos pequenos hábitos. É acordar e, mesmo sem vontade, manter sua disciplina. É buscar conhecimento, não por vaidade, mas porque entende que mente afiada é ferramenta de sobrevivência e influência. É cuidar do seu corpo, da sua saúde, da sua imagem, porque tudo comunica e você não pode pregar força se não a cultiva em todos os níveis. Também envolve revisar comportamentos, analisar erros e fazer ajustes. Isso exige humildade, uma humildade que não se ajoelha, mas se fortalece. O homem que cresce constantemente sabe que a jornada é longa e que a excelência não é um ponto de chegada, mas um estado de movimento. Ele não busca perfeição, busca progresso, e isso é visível na postura, nas palavras, nas decisões. Você reconhece alguém em crescimento só de observar como ele reage ao mundo com firmeza, mas também com curiosidade e abertura. Sem essa mentalidade, tudo que foi conquistado nas etapas anteriores começa a enfraquecer. Você pode ter limites, autocontrole, responsabilidade, mas se parar de crescer, começa a se tornar previsível, vulnerável, repetitivo. O mundo exige atualização constante, não por medo de ficar para trás, mas porque a vida recompensa o homem que continua se moldando, se lapidando e se desafiando. Portanto, entenda, o verdadeiro poder é sustentado por uma mente em construção eterna. O respeito que você busca, a autoridade que deseja, a influência que almeja, tudo isso nasce da forma como você se compromete com a sua própria evolução. E isso ninguém pode fazer por você. Se você chegou até aqui, já percebeu que assumir o próprio poder não é sobre parecer forte por fora, mas sim construir firmeza por dentro. É sobre identificar, sem auto-engano, onde você tem se entregar. É entender que poder exige responsabilidade,
Não é conforto, é carga. É criar limites como forma de proteção, cultivar inteligência emocional para manter a clareza em meio ao caos e, acima de tudo, adotar a mentalidade do crescimento como um compromisso diário e não como uma fase passageira. Essa jornada não é rápida, ela é contínua e, mais do que isso, ela é solitária em muitos momentos, porque o mundo não foi feito para que você pense por si mesmo. O sistema espera que você se acomode, se distraia, aceite tudo com passividade. Por isso, quando você decide assumir o controle da sua mente, das suas emoções, das suas decisões e da sua evolução, você se torna perigoso, não no sentido destrutivo, mas no sentido mais poderoso da palavra, alguém que não pode mais ser manipulado, contido ou conduzido por forças externas. A partir do momento em que você se posiciona como dono da sua vida, tudo muda. A forma como as pessoas te tratam muda. A forma como você se vê muda. E talvez o mais importante, você começa a atrair experiências que estão no mesmo nível da sua consciência. Não por mágica, mas porque você finalmente parou de se entregar e começou a comandar. Você não precisa se tornar outra pessoa. Você precisa, na verdade, se tornar totalmente você, mas sem as máscaras, sem as distrações, sem as concessões. Um homem consciente, firme, em constante construção. E é esse tipo de homem que o mundo respeita. E que você vai respeitar ao se olhar no espelho. Se esse vídeo acendeu algo aí dentro, se em algum momento você se sentiu confrontado, provocado ou até desconfortável, ótimo, esse era o objetivo. Agora eu quero saber, em qual dessas etapas você percebe que mais precisa trabalhar hoje? Comenta aqui embaixo. Vamos trocar ideia homem para homem, sem filtro e sem ego. Se esse conteúdo te ajudou, deixa o like para fortalecer. Isso mostra que faz sentido continuar trazendo essa conversa real, sem enrolação. Se você ainda não se inscreveu, faz isso agora e ativa o sininho, porque aqui não tem papo furado. É um espaço para quem quer evoluir de verdade, com consistência, propósito e ação. Nos vemos no próximo vídeo.